Retornando ao nosso conteúdo de Linux aqui, pessoal, a gente vai falar um pouco agora sobre gestão de usuários, vou falar um pouco sobre configuração de rede no Linux também e as permissões que vai estar ligado aqui a usuários e grupos, então vai ser interessante pra gente. Então, arquivos importantes que vai ser bom, vai ser muito útil aí pro Pentest, o etc/pswd, né, que fica as configurações de usuários que eu tenho na máquina, e o etc/shadow, que fica setado, por exemplo, a senha dos usuários fica salvo no shadow. Então, alguns comandos que vão ser muito úteis nessa parte de gestão de usuário, né? Então, o W é um comando que ele lista pra gente os usuários que estão conectados na máquina no momento. Who am I, né? Que ele fala quem eu sou, quem eu estou logado na máquina no momento. E esse é um comando importante, assim como o PWD, né? Que nos diz aonde estamos, em qual diretório estamos. São comandos que são úteis para a gente se localizar. Então, por exemplo, depois nas aulas de exploração ali, vocês vão ver, a gente executei um exploit, obtive uma shell, consegui acesso a uma máquina, pum, caí dentro da máquina. Comandos que eu vou utilizar primeiro, saber onde eu estou e quem eu sou, qual que é o usuário que eu tenho, qual que é o privilégio que eu tenho. Então, eu vou estar utilizando ali, por exemplo, o PWD, o Who am I, o sudo-l, que ele lista as permissões que eu tenho, né? Se eu posso executar alguma coisa como sudo. Então são comandos que vão ser bem úteis para a gente estar utilizando. Aqui, comandos para adicionar, criar usuário, dd-user, del-user seria para deletar o usuário, pswd e o nome do usuário para alterar a senha de um usuário. Talvez seja importante, né? Seja útil. Obtive acesso a uma máquina, eu criar um usuário para deixar um usuário naquela máquina para ter uma persistência. Talvez isso não seja tão legal, porque isso deixa muito rastro, né? Isso é facilmente descoberto, né? Se tiver alguém monitorando aquela máquina. CHSH é para alterar a shell do usuário, né? Por padrão a gente está usando o bash shell, né? E é aquele interpretador de comandos que a gente utiliza lá na tela preta, então eu posso utilizar outro. O SU, né? E o nome de usuário eu alterno entre contas, logo em outra conta de usuário. O sudo, né, que é o executar como, né, executar como superusuário, que seria o root. Permissões, eu já listei, né, quando a gente lista ali ls-lh, os arquivos, diretórios, eles mostram pra gente as permissões. Então a gente tem 3 campos de permissões. Então, os primeiros 3 campos, né, ele vai me dizer se eu tenho permissão de leitura, escrita ou execução pro dono do arquivo, então quem criou aquele arquivo ou aquele diretório. E tudo que a gente cria pode estar associado a um grupo, então o usuário ele pode estar associado a um grupo, bem como arquivos e diretórios podem estar associados a um grupo no Linux. Essa política de gestão de usuários e grupos é bem parecida, existe também na Microsoft. E no Linux é muito interessante para a gente ajustar principalmente essa questão de permissões. Então eu posso conceder permissões para um grupo diferentes de permissões para outro grupo, bem como conceder permissões específicas para um certo usuário dentro de um certo diretório. Então é bem personalizável essa questão dentro do Linux. Então aqui é uma ideia geral para vocês conhecerem isso, quem quiser se aprofundar um pouco mais no Linux. Eu vou estar aqui à disposição, posso publicar mais conteúdo, fazer mais aula. E continuando aqui, né, o último campo vai ser outros, então outros usuários que possam estar acessando aquele arquivo ou aquele diretório. A gente tem algumas notações que podem ser utilizadas para representar essa permissão, né? Então a permissão lá de leitura, a gente vai ver no Linux, eu já vou mostrar. A gente tem essa questão do RWX, então ela vai mostrar read, write e o X, né, que seria de execução. Eu também posso usar, né, e isso vai ser utilizado na hora de setar ou alterar permissões, uma forma binária, né, então é uma combinação de bits que a gente está ligando ou não ali para habilitar ou não aquela permissão. Então, por exemplo, aqui a gente observa que a gente só tem o X, a permissão de execução, eu só tenho o primeiro bit ligado lá, né, então eu só estou com ela ativa. Quando eu tenho o W só, que é a do meio, eu estou só com o bit do meio. Quando eu tenho as 3, que é o RWX, que é a permissão total, eu tenho os 3 bits ligados. E uma anotação decimal, digamos assim, é a representação, né, a conversão do binário para decimal. Também é utilizado na hora de executar uma alteração. Eu posso passar, por exemplo, um 777, vocês vão ouvir falar isso no Linux, é a permissão total para quando eu dou 777, né, eu estou dando uma permissão total para o dono, que é o primeiro 7, eu estou dando uma permissão de RWX, a gente pode observar aqui, ó, quando eu dou um 777, pensem que eu estou dando 7 para o primeiro campo aqui, que é o do dono, o azul, né? Para o segundo campo, que é o do grupo, estou dando 7 também, então leitura, escrita e execução. E também estou dando para outros, então é altamente permissivo. Então a gente recomenda evitar utilizar essa permissão 777. E gestão de permissões, então como que a gente vai fazer essas alterações de permissão, né? Então o chmod é o comando para eu alterar permissões. Então quando eu dou um chmod
mais X, que é o clássico que a gente utiliza, eu estou dando permissão de execução para um arquivo específico ou para um usuário específico, ou posso dar um 777, que é uma permissão total, né, dentro de um usuário, dentro de um diretório, ou para um arquivo, ou para algum usuário que está logado no momento. chgroup, né, seria o change group, é o comando para alterar grupos, e aí eu posso alterar tanto um usuário num grupo quanto um arquivo em um diretório. Change owner, né, seria a alteração do proprietário, né, então eu posso alterar quem que é o dono daquele arquivo. add group, eu crio o grupo. gpswd, nome do usuário, grupo, eu vou adicionar ou não, né, um grupo, adicionar ou remover. Aqui tem até a shardzinha, né, do comando proprietário, né? Eu fui lá, passei a propriedade de um arquivo para outra pessoa. Isso é um cuidado que a gente tem que ter, né? Eu criei um arquivo de configuração, passei a propriedade para outro usuário, o outro usuário foi lá e fez o quê? Deu um chmod 777, ou seja, permissão total para qualquer um naquele arquivo ou naquele diretório. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. Então eu vou encerrar aqui e vou cortar aqui para a tela para nossa tela do Kali, para a gente fazer alguns testes aqui dos comandos e da apostila. Então estou com o meu terminal aberto aqui no Kali, estou com a apostila aqui. Então, vamos dando uma olhada aqui. Primeira coisa que eu queria mostrar, pessoal, que eu acho importante aqui para a gente ver é a estrutura do nosso arquivo PSWD e do Shadow, que são arquivos importantes para a gente conhecer, né? Isso vai ser utilizado aí nas próximas aulas. Então, a estrutura do meu arquivo PSWD. O que eu fiz? Deixa eu recapitular aqui que eu só fui fazendo, pessoal. Pô, às vezes entra em gato aqui numa quinta e só vai. Eu dei um cat, né, que é para visualizar o meu arquivo PSWD. Então ele traz todos os usuários que eu tenho na máquina nesse formato aqui, ó. Observe o formato aqui. Eu filtrei, né? Eu dei um pipe grep. O grep é um comando interessante para filtrar. Então ele filtrou por um parâmetro e eu botei o parâmetro que eu queria, que era root2.x. Para eu pegar só esse começo, que é essa primeira exibição, essa primeira linha aqui, e ele me trouxe só a parte do root. Então eu vou replicar esse comando aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil para a gente visualizar. Então eu vou dar um pipe, que é essa barrinha reta, grep, que é um comando para a gente utilizar ele para filtros, para filtrar. Isso eu vou jogar lá na apostila na aula de Linux para Pentest, que eu estou gravando aqui, pessoal. Estou terminando de editar a apostila, eu já vou gravar ela e vou disponibilizar na plataforma. Então vai ser bem direcionado para ferramentas que a gente utiliza no dia a dia de um pentest. Então estou dando um pipe grep no root 2.x, ou seja, estou filtrando por aquele parâmetro, eu quero que exiba só aquele parâmetro ali, só a linha que contém aquele parâmetro. Então ele trouxe para a gente. Primeira coisa, root é o nome do usuário, então é o login, é como que a gente está logado nesse sistema, né? O segundo campo, senha. Então, no caso do X, ou seja, essa senha está salva, ou o hash dessa senha, porque ela não fica em claro, está salvo lá no arquivo Shadow. Depois a gente vai visualizar o arquivo Shadow, vai entender isso. O UID, né, que seria a identificação de usuário, né? Então, por padrão, o root ele é 0, tanto para o grupo quanto para o usuário. O GID é o Group Identification. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho 0 e 0. Nome completo do usuário aqui, ele vai estar como root, né? Então não tem informação nenhuma, mas na hora de criar um usuário eu posso definir o nome completo para esse usuário. Diretório padrão, diretório /home desse usuário. O nosso é o /root, como eu sou o super usuário, super administrador. Que é o que a gente está pesquisando aqui, né? E o shell dele, então aonde está salvo o shell, né? /user /bin, e o tipo da shell, que é a ZSH. Então, eu vou dar um cat de novo no arquivo todo, pessoal. Vocês vão ver que tem um monte de usuário. Por que um monte de usuário? Porque aplicações dentro, né, aplicativos dentro do sistema operacional, elas criam usuários para executar algumas tarefas. Quando aquela aplicação está em execução, ou quando eu estou rodando, executando alguma coisa, alguma tarefa. Então, por isso que a gente tem, né, systemd é um usuário do sistema mesmo, do Linux, que executa algumas aplicações. Então, vocês podem observar que a gente tem um monte de usuário aqui. Se eu for criando usuário, eles vão aparecer aqui embaixo. O nosso Kali provavelmente está lá embaixo, que é um usuário... Ó, tem até um usuário Pentest, que provavelmente foi eu que criei, já para a gente testar. Então, vocês podem observar que o nome dele é Pentest. O grupo dele já muda, né? Então, observe que eu já tenho 1001 e 1001, que ele vai criando, incrementando na sequência, um numérico. E o Kali, ele, por padrão, é o usuário que já vem criado, ele é o 1000, né? O número do ID ali de user e de group. Eu não informei o nome completo, então ele ficou em branco.
O diretório home dele é o /home/pentest. Esse pentest do Kali é o /home/Kali. Observem que o pentest ele está utilizando a shell bash. Então ele está utilizando uma shell diferente da que está setada tanto no Kali quanto no root. Então, pessoal, vamos continuar aqui. Agora vamos dar uma olhada no Shadow. Então vou dar um cat /etc/shadow. Não tem permissão, porque é um arquivo restrito, é um arquivo que contém os hashes das senhas. Então a gente vai dar um sudo para poder executar como root. Isso. Pede a senha do Kali. Então, beleza, pessoal. Vocês observam que ele também trouxe informação de vários usuários. Os usuários que a gente criou, né, que eu criei, que é o Pentest e o Kali, eles estão aqui embaixo. Então aqui está aparecendo o hash da senha para mim. Eu vou filtrar por esse usuário Kali, para ficar mais fácil. Eu vou fazer aquele mesmo, o pipe grep, aquele mesmo filtro, né? Grep, Kali, 2 pontos. Então agora eu tenho só o usuário Kali. E agora vamos entender a sintaxe desse comando. A sintaxe não, a saída, né? Como que é a estrutura desse arquivo. Então, primeira coisa é o nome de acesso, tá aqui. Então, o nome de usuário logado no sistema. A senha criptografada, né? O hash da nossa senha, que tá aqui, ó. Isso aqui também a gente pode extrair mais informações, como o tipo desse hash. Na sequência, data da última alteração, informado em dias desde a última alteração de senha, né? Ou seja, desde a criação desse usuário e foi setado uma senha, não foi mais alterado, ou se foi alterado, ele cria um contador de dias. A gente tem uma idade mínima e uma máxima, então a mínima da senha é 0, a máxima vai ser... ali tá 9999, isso em dias, ou seja, quando chegar nesse número aqui, ele vai pedir para trocar a senha, vai dizer que a senha expirou, então vou ter que configurar uma nova senha. E o que mais que tem? O período de aviso, ele vai informar pra gente, faltando 7 dias para expirar aquele prazo da senha. Então, por que isso é interessante? Porque eu posso criar um usuário e definir um prazo para aquela senha dele ter validade. A partir daquela expiração, o usuário não consegue mais logar no sistema. Isso é mais interessante para quem trabalha com administração de rede, de sistemas, de serviços, né, de servidores. E tem vários usuários e tem que estar gerenciando isso.